Deus é muito bom. Deus é bom demais. Nós temos alguns testemunhos hoje. Primeiro, o irmão Delfim. A paz, irmãos. Para quem... Eu sou um pouco novo na igreja ainda, né? Estou aqui desde 2016. Só para contar um pouquinho da nossa história, para vocês entenderem. O título do meu testemunho é Fidelidade aos Dízimos. Eu vim para cá em 2016, quebrado. Só vim para cá porque eu consegui fazer um consignado para fazer minha mudança, o translado, tudo aquilo. Pois bem, em 2018 eu consegui saldar algumas coisas que eu tinha lá, a dívida dos meus negócios lá em Santos. Aí, nessa época, o pastor Bob, o missionário Bob Sanfoneiro, ele esteve aqui na igreja e, naquela época, ele deu uma palavra sobre dízimos e ofertas. E ele me convenceu que eu teria que estar sendo fiel aos dízimos. E desde aquela época eu tenho sido fiel. E a gente tinha um projeto de transferir nossa casa lá de Santos para cá, vender lá e comprar uma casa aqui. Até então a gente pagava aluguel. Mas há 2 anos nós desistimos porque não conseguimos vender a casa lá até hoje. Mas Deus nos honrou, que a gente conseguiu poupar. E em agosto desse ano, a gente conseguiu comprar à vista a nossa casa aqui em Rolândia. Eu tenho certeza absoluta que foi fruto da obediência, porque eu não fiz esforço nenhum, nem minha esposa, para a gente estar poupando e ajuntando o valor que a gente precisava para comprar nossa casa. Por isso, eu agradeço a Deus e consagro a nossa casa ao Senhor. Glória a Deus! Deus é bom, né? Deus é muito bom. Cadê a irmã Maria? Bora, menina. Deus é bom, queridos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é muito bom. Glória a Deus. Eu saio da igreja com a santa paz do Senhor. O dízimo, gente, é muito importante, porque através do dízimo você repreende o devorador, o cortador, o imigrador e o destruidor. Eu sempre fui fiel no meus dízimos. Lá em São Paulo, todo mês eu podia faltar tudo, mas o dízimo não faltava. Mas um dia Deus prova, né? Ou se não foi Deus, foi o inimigo, mas ele perdeu. O meu pagamento me sobrou R$5. E esses R$5, na época, né, há uns 15 anos atrás, na época era muito. Era o que eu tinha para pagar, comprar a passagem para ir trabalhar. E comprar pão para meus filhos, que naquela época eles eram pequenos, né? Então, naquele dia eu não dei o dízimo. Aí o pastor lá na frente falou, você que pode dar R$5, vem aqui. Aí eu falei, bom, eu não vou dar porque eu tenho que pagar o ônibus para ir embora. Quando eu entrei, acabou o culto, eu entrei no ônibus, uma mulher que eu nunca tinha visto, virou para mim e falou, eu paguei tua passagem. Eu falei, eita. Aí, bom, eu desci do ônibus para ir para casa.
De repente pulou uma velhinha na minha frente, que eu não sei de onde ela saiu, porque de um lado era a parede de uma construção, do outro lado era a parede do cemitério. Então, eu não sei de onde aquela velhinha pulou na minha frente, uma velhinha baixinha, e falou assim, me dá R$5. Aí eu falei, não tenho. Aí ela deu uma risadinha, que me arrepia até hoje. Ela deu aquela risadinha. Irmão, naquele mês, para mim, foi o pior mês que tinha. Foi o pior mês. Às vezes, em casa, quando faltava alguma coisa, meu filho chegava, olhava na geladeira e já me dava dinheiro. Aquele mês, meu filho não apareceu. Silvio, que de vez em quando chegava em casa, trazia alguma coisa também, Silvio não apareceu. Então, aquele mês foi terrível para mim. Daquele dia em diante, eu falei, Senhor, nunca mais eu deixo de dar o dízimo. E até hoje, graças a Deus, eu dou o dízimo de tudo que vem nas minhas mãos, que eu fiz um voto, o voto de Jacó, né? Jacó pediu para que tudo que viesse na mão, ele daria o dízimo, né? Então, eu fiz esse voto. Então, tudo que vem nas minhas mãos, que não é o meu salário, também eu dou o dízimo. E graças a Deus, até hoje, nunca mais me faltou nada, tenho, graças a Deus, né? E só tenho que agradecer a Deus. E eu digo para vocês, sejam fiel no dízimo, porque é através do dízimo que o teu dinheiro é abençoado. E o inimigo não pode tocar naquilo que é abençoado. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é muito bom. Vamos aproveitar e vamos fazer nossos dízimos e ofertas agora? Fiquem em pé, queridos. Vamos orar. Quero orar por você, declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de poder. Nós encontramos no início da palavra de Deus que dízimo era fruto de um coração grato. Não existia lei, era fruto de um coração grato. E depois, no período da lei, Deus estabelece como princípio. Então, existiu uma ordenança. Na época da lei, eles tinham que dar os dízimos. E quando termina esse período, de novo, Jesus restaura todas as coisas, inclusive as coisas da lei. Aí o dízimo não passa a mais ser uma ordenança. Você não é obrigado a dar dízimo. Ele precisa ser fruto de um coração agradecido, fruto de um coração com experiências com Deus, de vivências com o Senhor. Por isso nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero orar por você antes, Pai. Nós abençoamos a igreja que se reúne nesse lugar, abençoamos o teu povo, todos os nossos amigos, convidados que estão conosco, nós abençoamos em nome de Jesus. Pedimos a Deus que cada um de nós tenhamos experiências com o Senhor, com o teu sobrenatural, e deixar o Senhor ser Senhor das nossas finanças, a ponto de sermos fiéis nos dízimos, seja resultado de experiências com o Senhor, de relacionamento com o Senhor. Nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém. Vamos contribuir? Enquanto você traz, eu faço a minha oferta aqui no Pix. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado é o nosso Deus para sempre. Quem vai testemunhar já fica por aqui. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quem vai testemunhar? Tem gente que pediu para testemunhar. Vem aqui. Você não tinha pedido, mas você chegou primeiro, pode. A paz, igreja. Só queria estar agradecendo a igreja. A gente estava em oração pela Esther. A Esther é aquela moça, né, aquela jovem de 17 anos que sofreu um acidente ali descendo no posto Talismã, que o padrasto dela bateu num poste, o padrasto dela veio a falecer, e ela ficou alguns dias em coma. Ela trabalha lá na empresa lá de jovem aprendiz, e aí a gente começou a orar lá também às 3 da tarde, e eu só queria agradecer que ela saiu do coma, ela já está falando, e só falta alguns detalhes para ela receber alta. Queria estar agradecendo a igreja pelas orações, amém?
paz do Senhor. Eu sou um milagre de Deus. Desculpa, gente. Semana passada, sexta-feira, o patrão chegou em mim e falou assim: Anderson, tem como você fazer um extra no sábado? Falei: tem, vamos embora. Aí ele chamou o companheiro meu. O companheiro meu falou: eu não vou porque eu tenho um compromisso. Aí ele foi e chamou outro rapaz. Aí o outro rapaz falou: eu também não vou porque eu tenho compromisso. Aí ele pegou e chamou o rapaz, que ele tinha o primeiro. Gabriel, eu fico assim com ele mesmo. Aí ele pegou e foi comigo. Aí tá. Aí nós fomos para Londrina fazer a entrega. Aí ele chegou, eu sou caminhoneiro, né? Eu estava dirigindo o caminhão. Aí chegou na BR 445, de frente ao UEL, eu tive um apagão, eu não vi mais nada. Aí esse rapaz que estava comigo, ele conseguiu desgastar o caminhão e puxou o manequim do caminhão. O manequim é o freio tipo fosse carro, freio de mão. Só que ele é um botão assim, você puxa ele. O caminhão travou as 4 rodas e parou de atravessar na BR. E aí nisso, antes, para trás, eu tinha passado do lado de uma viatura, um guarda rodoviário. Aí o guarda rodoviário olhou para o caminhão, ele falou que Deus tocou no coração dele de ele ir atrás do caminhão. Aí na hora que ele chegou lá no caminhão, o caminhão estava atravessado e ele já começou a finalizar, colocar os cones lá. E para a honra e glória de Deus, eu não bati ninguém bateu no caminhão. E aí nisso, o Deus foi mandando um monte de anjo. Foi chegando o bombeiro, chegando o médico, chegando o pastor, tudo para... O bombeiro fazia massagem, a médica também, e o pastor orando por mim, falando: ele vai ser curado. Ele não vai ter nenhuma sequela. Aí saí, levaram eu para o hospital. Aí chegou lá, eu entrei dentro daquela máquina, tirou o raio-x da minha cabeça, apareceu um mioma, né, bem pequenininho assim. E aí a gente ficou preocupado, né? Aí a igreja orando, né, todo mundo orando por mim. Eu agradeço cada um em nome de Jesus. E aí ficou rolando para fazer outro exame. Eu tenho que fazer um outro exame para saber onde está a veia, para poder cortar, para tirar esse bioma. Mas aí o pastor ligou para mim, foi na terça ou na quarta, ele ligou para mim, e aí na ligação ele orou comigo, eu senti algo subindo assim, e veio na minha cabeça e eu senti que naquela hora ali eu fui curado em nome de Jesus. E aí eu tenho que voltar lá para fazer esse exame. Mas eu creio que quando eu voltar lá, esse exame não vai dar mais nada. Em nome de Jesus. Amém. Paz e graça do Senhor. Eu tenho 2 testemunhos rápidos. Por favor, não bate palma, não. Né? Logo que eu casei com o Reinaldo, foi descoberto um câncer, né, pulando etapas. E aí a gente veio conversar com o pastor Satírio, com o Tom, na época, né, que era nosso líder de pastores, e fomos tocando. Um dia o médico mandou ele para casa, né, para ele descansar e subir, arrastar para cima. Mas não era a vontade do Senhor. Né? A vontade do Senhor é que todos vivam.
e vivam na plena graça do Senhor. E aí o pessoal foi orando e foi passando o ano, eu criei e descria, mas um dia eu tomei posse da palavra de Deus. É que Deus queria nos curar de todas as coisas, não pela metade. E aí depois entrou na nossa vida o pastor Felipe, o Rômulo, né? Pastora Ruth e o pastor Satírio são nossos pastores sênior. E, para a honra e glória do Senhor, o Reinaldo está curado do câncer. Né? Ele só está para revisão. Então, para mim, não tem preço. Né? Aquele que vire que o médico mandou para morrer está vivendo debaixo da graça do Senhor. Amém? E o segundo foi da conferência de mulheres. Eu fiquei lutando 2 semanas com a pressão muito alta, ela chegou a 15/25, e a doutora disse que me deu o começo de treco lá qualquer, de derrame, né? E eu perdi a audição do lado esquerdo. Eu falei, Deus, agora que eu estou lá no, né? Deixa ficar, não é assim não, porque aí vai ficar eu e o Reinaldo em casa fazendo o quê? Sem escutar, né? E aí, na conferência, eu lutei para vir, e estava todo mundo aqui, né, debaixo da unção, e a pastora pediu para vir para frente. A pastora Ruth vai e me fica lá, vem. Eu falei, não. Né? E eu não estava aguentando vir mesmo. De repentemente, do Senhor, a Edileuza me pegou pela cintura e me arrastou. Quando eu vi, eu já estava marchando. E naquela marcha, o Senhor me curou e devolveu a audição. Amém? Amém? Não deixe de vir, né? Você que é mulher, que é uma mulher valorosa, sabe, ajudante do seu esposo, não deixe de vir. Tantas coisas lindas aconteceram e estão para acontecer. Amém? E se for para aplaudir, aplauda o Senhor. Irmão Marcos, perdão. Graça e paz, igreja. O meu testemunho é que, alguns dias atrás, a gente está limpando uma área muito grande lá de mata, e eu senti uma picada no joelho, muito forte, aquilo doeu. E, depois disso, eu comecei a sentir muitas dores. Aí, na quinta-feira, eu tive que sair da célula e procurar um posto de saúde. E aí eu cheguei lá, o médico me examinou e disse, olha, é uma picada de escorpião. E aí ele me deu alguns medicamentos, algumas injeções, né, tomar, e vim embora para casa. Mas quando foi ontem, eu tive que voltar de novo, porque eu estava com muita dor. E aí eu voltei. Acho que eu precisava ouvir o que o médico tinha para me dizer. Eu faço parte de um grupo de risco, né, porque sou diabético, então o cuidado tem que ser maior, né? E aí ele pediu para dar uma olhada, eu mostrei, ele olhou assim para mim e falou assim, olha, seu Marcos, uma coisa muito interessante aconteceu com o senhor. Eu falei, por quê, doutor? Porque o veneno ficou localizado. Geralmente ele vai para a corrente sanguínea, e aí ataca as juntas, né? Então, olha, o senhor teve muita sorte. Eu olhei para ele e falei assim, não foi sorte, foi Deus. Sabe por quê? Porque depois da picada eu não perdi nenhum dia de trabalho. Eu trabalhei mesmo assim, com dor, né? Mesmo assim eu não fiquei em casa. Mas eu gostaria de agradecer a minha célula, né? Porque todos oraram por mim, pastor Satírio, pastora Ruth, quando ficou sabendo. O nosso líder de célula também orou. E eu tenho certeza que foram essas orações que me deram livramento dessa picada, né? Então, só tenho que agradecer aos irmãos e agradecer a Deus mesmo, porque Ele é demais. Quando você pensa que Ele não está do teu lado, aí que Ele está com a sua proteção do seu lado. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Mateus.
capítulo 9. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos ter muitos testemunhos aqui. Eu tenho orado para ver testemunhos de cego vendo, surdo ouvindo, cadeirante deixando a cadeira, amém? Nós vamos ver esses milagres acontecer, porque isso é manifestação do reino, não é verdade? Mateus 9:35, está comigo? Então vamos lá. Diz assim, Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém. Eu quero falar sobre o verdadeiro evangelho do reino. Queridos, nós, depois de muitos anos de igreja, nós vamos tomando a forma de cristão, vamos tomando uma forma religiosa, vamos nos acomodando a um estilo e deixamos a religião tomar conta, deixamos a religião conduzir e paramos de dar ênfase às crianças. A menina veio aqui para me dar um toque, ninguém me fala nada. As crianças vão sair para a escolinha? Ah, não, hoje não tem. Dia de ceia não tem escolinha. Avisa ela, Maria, que hoje não tem. Ela veio me avisar e eu nem me toquei. Vamos lá. Dia de ceia, os professores vão ficar aqui agora. Queridos, e as igrejas vão tomando uma forma religiosa de entrar e sair, de se relacionar, e vamos distanciando do verdadeiro evangelho. Mas o verdadeiro evangelho está resumido nesse trecho, pelo que Jesus fala. O verdadeiro evangelho é aquele que une a mensagem do reino, a compaixão do reino e o poder do reino. O poder do reino, a compaixão do reino e a mensagem do reino. Jesus vivia o evangelho, ele falava com a autoridade do reino. E essa autoridade ele passou para nós. Ele tocava com compaixão as pessoas. E ele curava com poder. Obrigado, Silvio. Essa precisa ser, queridos, a ênfase do verdadeiro evangelho. Hoje existem muitos evangelhos, muitas religiões, muitas experiências espirituais, muitos discursos espirituais, muita gente falando de evangelho, mas não demonstrando o poder do evangelho, o poder do reino. E nós percebemos que Jesus não apenas pregava, mas ele vivia o evangelho. Ele pregava com autoridade sobre o reino. E nós, igreja, precisamos restaurar no nosso estilo de vida. Não é para os nossos cultos, é para o nosso dia a dia, para o nosso estilo de vida, restaurar a compaixão do reino, restaurar a visão do reino, restaurar o poder do reino e falar do reino como um estilo de vida, onde quer que vá. Porque o evangelho do reino, queridos, que Jesus veio viver e trazer, é diferente de qualquer outro. Jesus não se preocupou em falar do que ia acontecer no céu, e nem pedir para os discípulos ficar esperando a volta dele. Ele falou para lembrar da volta, mas viver o que ele viveu, experimentar o que ele experimentou. E eu acredito que Deus está nos chamando como igreja, queridos, para restaurar o verdadeiro reino de Deus. Não é apenas aspecto moral, social. Muitas das nossas células têm uma ênfase social. O ambiente social é que está atraindo as pessoas. É o momento da confraternização, é o momento de estar juntos.
O que precisa atrair as pessoas é manifestação de poder do reino. É a compaixão que Jesus demonstrou quando ele viveu o reino. Então o reino precisa ser transformador. E começa com a manifestação de poder. Nós estamos lendo alguns livros contando histórias de curas e milagres, e é impressionante como foi isso que trouxe avivamento. Curas e milagres, libertação. Foi o que trouxe o avivamento em muitos lugares, queridos. E de novo vai ser assim, amém? O último avivamento, profetizado pelos 4 cantos, que ele sairia do Brasil com força, com pressão, com poder, ele está começando, eu creio. E Deus vai nos restaurar para viver esse sobrenatural. Porque o movimento transformador, ele traz a presença, traz o governo de Deus para o nosso coração. E nós vamos observar aqui a compaixão, a demonstração de poder e a mensagem. Era a essência do reino, do evangelho pregado por Jesus, vivido por Jesus. Nós lemos, Mateus 36, e vendo a multidão, teve compaixão deles. Então, o primeiro aspecto, a compaixão do reino, queridos. O que precisa mover eu e você é a compaixão pelas pessoas. E nós temos vivido o evangelho, queridos, que não olha para a dor do que está caído, do que está marginalizado. Para vocês terem uma ideia, eu recebo mais ligação de não evangélico, abordando alguém e desafiando alguém a se internar, do que crente. Olha como o nosso nível de compaixão está lá embaixo. Nós passamos e ficamos com pena. Que dó, né? Caído. Deve estar bêbado. Mas não abordamos, não oferecemos ajuda, não oferecemos socorro. Eu recebo mais ligação de não evangélicos me falando que está com alguém, que encontrou alguém, se tem vaga no Projeto Céu, se consegue encaminhar. Olha como nós estamos vivendo indiferente à dor do outro, o sofrimento do outro. É impressionante. Sempre que eu coloco no grupo que precisamos de ajuda, são as mesmas pessoas que ajudam. As mesmas. Precisamos de roupa para alguém, precisamos de algum móvel, precisamos de recursos para alguma coisa. São as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas. E eu apontaria aqui 10, 15. E os outros não respondem, não é porque não podem. É porque não tem compaixão suficiente para se mobilizar em socorrer alguém que precisa. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma religiosidade, queridos. Estamos tão envolvidos numa religiosidade que eu estou mais preocupado com o meu ensaio, mais preocupado em preparar uma palavra para pregar, uma palavra para ensinar. Estou tão mais preocupado com tanta coisa para nossa alegria. Lembra daquele da nossa alegria? Para a nossa alegria. Estamos tão preocupados em produzir para a nossa alegria que nós não estamos manifestando o poder do reino, queridos. Não estamos. E vendo a multidão, eu e você, precisamos clamar para que Deus restaure em nós uma compaixão que me faz ver a necessidade do perdido, que me faz ver a necessidade daquele que está desprotegido, em situação de vulnerabilidade. Jesus via o sofrimento humano, por isso, movido de compaixão, curava, libertava, ajudava todos os que precisavam. Para Jesus, o marginalizado não era invisível. Não era invisível. Hoje, os moradores de rua, os doentes mentais pela rua, se tornaram parte da paisagem. Às vezes, quando a gente demora para ver, a gente fala, nunca mais passou aqui, né? Aquele doidinho. Porque virou parte da paisagem. Mas Deus tem salvação para eles. Deus tem cura para eles. Deus tem milagres. E eu e você somos os portadores de milagres, queridos. A compaixão divina não me faz sentir pena, me faz agir. Me faz sair da zona de conforto e ver o que dá para ser feito.
No original, essa palavra traz a ideia de um mover profundo que vem das entranhas. Eu olho e me vejo na mesma situação, e aquilo chega a doer, e eu tenho que fazer alguma coisa. Eu e você precisamos orar para que Deus restaure em nós a compaixão pelos perdidos. Quantos dos nossos parentes estão morrendo sem ter uma experiência com Jesus? E sabia que isso fala de separação eterna? Você nunca mais vai ver ele, se é que você vai ser salvo, senão vão acabar se encontrando num foguinho ou no outro. O evangelho do reino não pode ser pregado por observadores. Tem que ser pregado por quem se move por compaixão e quer ajudar. Moody, o principal evangelista do século XVIII, ao passar por um camarada caído, bêbado, ele disse: esse é um Moody sem a graça de Jesus. Porque ele sabia que se não fosse a graça de Jesus, ele poderia ser um bêbado, caído pelas ruas. Mas ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Eu e você fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Quando eu não vejo com olhos de compaixão, eu não vejo com o olhar do reino. Eu vejo com o meu olhar. Eu vejo com o meu amor, que é egoísta, que é interesseiro, que olha para mim primeiro, sempre. Mas quando eu olho com olhar de compaixão, é a única forma de olhar com os olhos do reino. É a única maneira de olhar com os olhos do reino. A compaixão, queridos, faz tocar. Me ajuda aí. Coloca lá em Marcos 1,41. Eu vou pedir uns textos a partir de agora. Marcos 1,41. A compaixão nos leva a ter atitude que não é muito comum. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sim, seja limpo. Não podia tocar no leproso, mas Jesus podia. Sabe por quê? Aquele que é puro purifica o impuro. Você que foi purificado pelo sangue do Cordeiro pode tocar. Porque o Cristo que habita em você tem o poder de te imunizar e liberar cura. Foi o que Jesus fez. O texto diz: movido de compaixão. Jesus toca o intocável. Ele tocou o intocável naqueles dias. E ele ainda toca. A diferença é que hoje é através de mim, através de você. Ele quer fazer isso. Quer tocar. Liberar cura. O toque do reino de Deus quebra barreiras religiosas, barreiras sociais, barreiras emocionais. A igreja que vive o evangelho, queridos, ela vai tocar nas feridas dos perdidos e vai levar restauração, vai levar esperança, vai levar cura. Quando nós tocamos com o nosso amor, nós fazemos uma, duas vezes, falando: eu não ajudo mais, que esse povo não merece. Quem não sabe viver com frustração e se mover com o amor de Deus, não dá para trabalhar com viciados, com dependentes. Porque quando você pensa que vai, o cara está caindo. Fiz a maior correria semana passada. Alguns aqui ajudaram. 3 dias depois, olhei no celular, vi que o camarada não tinha visto o celular desde 2 dias anterior. Falei: deu ruim. E aí, o nosso bom senso diz: você não vai perder tempo com outro, não, né? O nosso amor fala assim: não, chega, né? Já deu. Mas quando o amor de Deus se move, ele diz: é possível continuar ajudando. Porque se uma alma vale mais que o mundo inteiro, e a Bíblia diz que vale, então vale a pena continuar ajudando. E só com o amor de Deus para suportar, queridos. Porque o nosso amor não suporta isso. Não suporta. O nosso amor tem medo de se contaminar. O amor de Deus não.
O amor de Deus, não. Não lembro onde eu li de uma enfermeira que, com um paciente leproso terminal, com o rosto cheio de úlceras, em fase terminal, e ela, movida de compaixão, beijou o cara. E ele falou, assim que ela beijou, só pode ser Deus. Eu creio que Deus existe e me ama. Você acabou de mostrar isso. Quando nos movemos com o amor de Deus, há proteção sobre nós. Há proteção sobre nós, queridos. O toque de compaixão abre portas que a mensagem não abre. Abre porta que pessoas não abrem. Mas um toque, movido por compaixão, tem o poder de abrir. A compaixão também, queridos, leva a interceder. O que Jesus falou? Mateus 9, 37 e 38. A compaixão me leva a interceder. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A compaixão me faz interceder pela salvação, pela cura, pelo milagre. A compaixão me faz visitar o hospital, visitar enfermos, doentes. A compaixão me faz orar por mais pessoas, trabalhando por mais pessoas, se movendo, levando o amor de Deus. É a compaixão que leva os missionários a deixar família, deixar pai, deixar mãe, deixar filhos e ir para o outro lado do mundo. Olha que incrível! O verdadeiro evangelho, queridos, nos põe de joelho pelas pessoas, mas também nos levanta e nos faz sair às ruas para encontrá-las e levar e manifestar o poder de Deus. Eu ganhei uma passagem para ir para a Mongólia no final do ano. Alguns aqui já sabem. A organização missionária sorteou uma viagem para os pastores da denominação em abril, e o pastor que ganhou teve uns problemas de coluna recém e ele desistiu. Aí foi sorteado de novo e eu fui o sorteado. Então, no dia 30 de dezembro, nós vamos sair do Brasil, vamos para a China. Nós temos um missionário lá, o Leandro. O Leandro era um menino perdido nas ruas de Curitiba, encontrou Jesus, teve uma experiência linda com o Senhor, foi ajudar o Jardel, solteiro ainda, lá conheceu uma menina missionária, uma americana, se casaram, e eles estavam ajudando o Jardel na Tailândia, quando Deus deu a direção para eles irem para a China. A China é um país fechado, muito difícil. Nem devia estar falando, né? Está gravando, né? Uau, depois você edita isso. Porque eu citei dados aqui que não poderia. E eles estão como missionários. E eu acho que nasceu o 4º filho recém. Eles querem ter 7. Já estão no 4º. Gente, o que faz um casal de jovens deixar pai, deixar mãe, irmãos, deixar familiares, e ir para um lugar do outro lado do mundo, correndo riscos? Sabe o que faz? Paixão pelos perdidos. Amor pelo reino de Deus. Isso é tremendo, queridos. Isso é maravilhoso. Mas o Evangelho de Jesus, que Jesus viveu, vivenciou, fala de demonstração de poder. É um evangelho acompanhado de manifestação de poder, que confirma a mensagem do nosso Jesus. Poder para quê? O que diz Lucas 4,18? Poder para libertar. Olha o que diz Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos ler juntos? Vamos lá. Todos juntos, ao mesmo tempo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre você para fazer tudo isso.
Aqui fala para libertar os cativos. Cativos aonde? Cativos nos vícios, cativo no sexo, cativo na mentira, cativo no engano, no suborno, no roubo, cativo na violência. Quantas formas o diabo tem usado para aprisionar pessoas, e eu e você vamos manifestar o reino quando nós vamos com o poder que liberta os cativos. O poder do reino quebra cadeias, queridos, cadeias espirituais, cadeias mentais, cadeias emocionais. Aonde o reino chega, o domínio das trevas é desfeito, amém? E o reino chega aonde você chega, com o Cristo que habita em você. Eu e você precisamos crer nisso e decidir viver isso. O evangelho não pode ser pregado, queridos, sem poder, não pode. O Espírito Santo te dá poder para manifestar o reino onde for. A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo e Silas estavam na cadeia, adorando ao Senhor, quando as cadeias quebraram dos seus pés, dos seus braços, as portas se abriram, os carcereiros conheceram Jesus. Porque aonde o reino chega, chega a manifestação do poder de Deus. As correntes caem, queridos. Correntes do medo, correntes dos vícios, correntes da dor, correntes do ódio, correntes da rejeição, correntes da violência. Aonde o reino de Deus chega, essas correntes desaparecem. Mas eu tenho que abrir o coração para receber o reino de Deus e deixar Ele me mudar, me transformar. Amém? Poder para curar. O versículo 35, Mateus 9, 35. Ele termina dizendo: curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O evangelho do reino não pode ser indiferente à dor daquele que está próximo de mim. Não pode ser indiferente. Nós precisamos, movidos de compaixão, decidir orar, decidir compartilhar. E isso faz diferença, queridos. Isso faz diferença. Eu tenho testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus porque compartilhei do evangelho quando estava trabalhando no banco com eles. Pessoas que foram curadas porque nós oramos por cura. E ali no ambiente de trabalho, eu não ficava roubando o tempo do patrão, não. Eu tinha 15 minutos de intervalo e eu observava os 15 minutos. Dependendo do que era preciso, a gente fazia nesses 15 minutos. Do contrário, era ali do lado mesmo, na mesa, senta aqui, e orando e olhando para todo mundo. E rapidinho, voltando a trabalhar. Porque quando eu tomo tempo do trabalho para ficar fazendo outras coisas, eu não tenho a bênção do Senhor. Não tenho. Porque eu sou pago para trabalhar. Não ficar evangelizando durante o horário de trabalho. Então, sempre que podia, eu usava o meu intervalo do lanche. Quando não dava, orava muito rápido. Ministrava muito rápido. Queridos, a igreja deve orar por cura. Nós vamos todo domingo orar por cura. Jovens, adolescentes, todo culto de sábado, orem por cura. Lembrando que o milagre é o Senhor que faz, mas Ele faz através da nossa fala, que é espiritual. Ele faz através de nós. E cada milagre abre portas para o reino. É impressionante. Os milagres abrem portas. Nós temos N testemunhos de missionários que ministrando, e nada acontecendo, e de repente alguém é curado. Uma cura incrível. Pronto. Foi o suficiente para abrir portas. Uma mulher que Jesus encontrou no poço falou: cadê teu marido? Eu não tenho marido. Jesus falou: é verdade, você já teve 5. E o cabra que você está agora não é seu marido. Como assim? Você está parecendo um profeta? Mas ela foi tão impactada de volta para o vilarejo e chegou falando com tanta convicção, com tanta certeza que tinha encontrado alguém especial, que todos correram para lá.
O quanto você tem de Jesus é só a medida que você tem para dar. Talvez muitos de nós não damos porque temos muito pouco de Jesus. Porque nós só podemos dar do que temos. Só podemos dar do que temos. Poder para curar, queridos. Tem uma missionária que estava ministrando já há alguns meses sem resultado. De repente ela falou que Jesus curava, e aí alguém trouxe, falou, Jesus cura, meu filho é cego. Ela orou, a criança começou a ver na hora, o vilarejo inteiro quis vir receber oração. Queridos, cura abre portas, milagres abre portas, mas eu e você também temos o poder do Senhor para transformar vidas, que diz 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando isso é verdade? Quando Cristo realmente é convidado para entrar, mudar o que tem que ser mudado, e aquilo que tem que ser mudado, eu peço para Ele mudar, eu quero que Ele muda. Queridos, o maior milagre no reino é a transformação interior, que acontece na vida daqueles que entregam a vida para Jesus. Esse é o maior milagre. O Evangelho não é mudança de circunstâncias, não é uma cura que eu estou precisando, não é uma porta aberta, é transformação de vida. Eu era assim, desde que Jesus entrou, agora as coisas estão assim. Sabe por quê? Porque muda a natureza. Se a tua natureza não foi tocada, o Evangelho não foi completo na tua vida. Porque o Evangelho completo do Senhor, ele muda a natureza. Transforma a religião. Transforma em regeneração. Não é receber religião, queridos. É receber transformação. Eu li a história num livro que diz, o título do livro é Ei Deus. Uma família italiana, ela teve um sonho de que um dia ela teria a visita de um homem com um livro de capa preta e queria falar para ela verdades que mudaria a vida dela. O escritor do livro é o filho dessa mulher. Ela teve esse sonho. Passou um tempo, chega um missionário com a Bíblia. Quando ela viu o livro da capa preta, ela já se motivou, já se entusiasmou, foi apresentado o Evangelho e ela aceitou Jesus. E foi tão impactante, que ela já foi para o quarto dela e falou, Ei Deus, eu creio que o Senhor entrou na minha vida. Então, como prova que o Senhor entrou na minha vida, a partir de hoje, nunca mais meu marido vai me bater. Ela levava uma surra por semana, só para ele deixar claro quem manda na casa. Não tinha motivo. E ela falou, eu nunca mais vou apanhar. Porque se Cristo, que tem todo o poder, está dentro de mim, como é que eu vou apanhar? Não combina. E quando o marido chegou, ela compartilhou que tinha recebido Jesus, que tinha uma experiência com Deus, ele achou ela muito estranha. Passou uns 2 dias, ele achou que era a hora de dar uma lição nela. E quando ele chega, ela levanta a mão. O chicote já caiu da mão do cara. Nunca mais apanhou. Queridos, o Evangelho tem esse poder de nos transformar, a ponto de transformar outros, porque você foi transformado. Esse livro é lindo a história desse livro. Se você achar só em sebo, porque ele é muito antigo, não acredito que acha em livrarias. O título é Ei Deus. É muito lindo. Diga, o poder que muda o meu interior é a prova da manifestação do reino fora. Porque é a mudança que acontece dentro de mim. Ela vai refletir no meu exterior. À medida que essa mudança começa. Jesus, a hora não para. Vamos correr. Qual é a mensagem do reino? Mateus 4,17.
é a proclamação que o teu Deus é soberano e que, se você se arrepender de uma vida sem Jesus, tudo pode mudar. O que diz Mateus 4,17? Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E próximo é porque Ele, Jesus, está próximo. Não é porque a eternidade estaria próxima. Queridos, eu e você somos chamados para manifestar o reino aqui. E aonde você for, manifestar o reino. Essa mensagem é uma mensagem de arrependimento. Se você está vivendo de uma forma que não agrada a Deus, se você não se arrepender, não vai ter mudança nenhuma. É o arrependimento de um estilo de vida que desagrada a Deus, que não me faz feliz, que não faz minha família feliz, que não me realiza. É o arrependimento de um estilo de vida longe de Jesus. E o desejo de viver um relacionamento com Cristo é que começa a mudar. É uma mensagem, é uma chamada para o arrependimento. A porta do reino se abre a partir do arrependimento. Não é evangelho sem confronto de pecado, queridos. Não é evangelho sem confronto de pecados, não há. O evangelho não é um evangelho que consola, é um evangelho que confronta também. É um evangelho que faz se dobrar diante do Senhor e pedir livramento e pedir mudança. Porque se eu não sou confrontado, não vai ter mudança. Aonde o avivamento chegou com a mensagem de arrependimento. No século XVI, 18, Jonathan Edwards, o principal teólogo de todos os tempos americano, ele pregou uma mensagem: pecadores nas mãos de um Deus irado. Multidões se dobraram, se prostraram, com um sentimento de arrependimento, um desejo de voltar para Deus, e ali nasceu um avivamento nas Américas. Porque um homem cheio do poder de Deus pregou uma palavra corajosa, confrontando aqueles americanos, como eles estavam vivendo. E nós estamos falando de um povo que era evangélico. É igual está acontecendo no Brasil hoje. Um monte de gente falando que é evangélico. Coisa absurda. Cantores mundanos dizendo que é evangélico, cantoras, e continua no mesmo estilo de vida. É difícil, né? De entender esse evangelho tão barato, tão fácil, sem arrependimento, sem mudança. Mas a mensagem do reino, queridos, é também uma mensagem da graça. Romanos 5, 21. Romanos 5, 21 diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho é a mensagem da graça. Aonde reinou morte, reinou pecado, pode, pela graça de Jesus, reinar justiça, reinar saúde, reinar vida. Então o reino não é lei, queridos. O reino é graça que faz reinar. É justiça do rei. Mas é um rei que é também misericórdia, ele é misericordioso. Por isso a graça do reino restaura aonde o pecado destruiu. Casamentos que o pecado destruiu, a graça tem o poder de restaurar. Vidas que o pecado destruiu, a graça tem o poder de restaurar. A graça tem esse poder, queridos. Estou lembrando do testemunho do Paulo. Compartilhava seringas, tanto usar drogas injetáveis, pegou AIDS. No ano 90, quando se imaginava, não tinha coquetel, não tinha tratamento. Hoje a medicação desenvolvida no Brasil, ela é referência no mundo. Quem toma o coquetel certo pode ter filhos naturais, tranquilo, sem transmitir a doença. Tamanha a eficácia do coquetel brasileiro. Mas, infelizmente, muito com AIDS tem vergonha de tomar, de ir buscar,
Busque em outra cidade. Não interessa, quem sabe, o que você tem. Tem coquetel, mas naqueles dias, querido, ou Jesus cura ou Jesus cura, ou era a morte na certa. Muitos morreram dentro de poucos meses. Esse menino correu para a igreja, jovem, novo, e buscou a cura. E ele sentiu a cura. E foi fazer exames, não tinha mais nada. Hoje é pastor, tem filhos, adultos, casados. Nós éramos jovens, ele um pouco mais novo que eu na época. Aí ele decidiu abrir uma casa terapêutica para levar cura, para levar restauração para aqueles que estavam na vida que ele levava. E eu conheci ele nesse momento. Fazia 15 dias que ele tinha aberto a casa. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Jesus. O Evangelho é a mensagem da graça que cura, que restaura, que transforma, que liberta. Pedro negou Jesus, mas a graça de Jesus o alcançou, restaurou e fez dele uma rocha na vida da igreja que estava nascendo. A graça, queridos, é o cetro de justiça, cheio de graça, liberada pelo nosso governo Jesus, para todos que abrem o coração para ser tocado por Ele. E por último, é uma mensagem da missão, queridos. Mateus 24:14. O Evangelho do Reino, ele precisa expandir. Ele não pode ser contido entre quatro paredes. O que eu e você recebemos aqui, precisamos compartilhar em casa, no trabalho, na escola. O quanto eu recebo de Deus, eu preciso levar. Porque a mensagem, a missão do reino, é uma mensagem que precisa expandir. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É uma mensagem, queridos, aonde a missão é pregar esse evangelho. O propósito final é que toda tribo, língua, nação e povo reconheça o senhorio de Jesus. E eu e você temos a missão de fazer, ou indo, ou orando, ou investindo na vida daquele que vai. É assim que nós fazemos com que o evangelho avance e alcance. Então, o verdadeiro evangelho, queridos, fala dessa missão integral do reino, que é movidos de compaixão, movendo pelo poder, levando o evangelho do reino. Então, eu preciso sentir com compaixão, eu preciso agir com poder, e eu preciso falar a verdade a tempo e fora de tempo, diz a Bíblia. Então, onde o evangelho é pregado, o inferno tem que recuar, queridos. O perdido é encontrado, é achado. O doente é curado. E o pecador é transformado. Aonde o evangelho chega com manifestação de poder, movidos por compaixão, nós precisamos orar: Senhor, afasta de mim toda a religiosidade que já instalou em mim. E nós temos muito de religiosidade, queridos. Ainda temos muito. E nós precisamos clamar: Senhor, afasta de mim toda a religiosidade instalada, me mostra o que tem de religiosidade. Eu quero romper com toda a religiosidade. E é uma decisão, queridos, é uma escolha. Hoje Jesus não vai mais de sandalinhas pelas ruas de Rolândia, mas ele vai através dos pés dos seus servos, que leva abraço, leva cura, leva milagre, leva salvação, leva restauração, leva ajuda. É nós, queridos, que temos que nos mover. É muito importante. Se queremos ser de verdade embaixador do reino, temos que nos mover. Diga comigo: ver como Jesus viu, tocar como Jesus tocou, falar como Jesus falou. Esse é o desafio para mim e para você. Ver como Jesus viu, cheio de compaixão. Tocar como ele tocou, tocar o intocável. E falar como ele falou. Vamos ficar em pé. O verdadeiro evangelho, queridos, do reino, é o céu invadindo a terra.
Tem um livro do Bill Johnson que fala assim, né? O título é assim, né? Quando o céu invade a terra. Acho que foi o Felipe que me falou desse livro. Eu comprei. Quando o céu invade a terra. Que incrível. O que a igreja Bethel, nos Estados Unidos, está vivendo é algo impressionante. Impressionante. É algo impressionante. A quantidade de curas e milagres que eles experimentam, que eles estão vivendo, o mundo está indo lá para ver o que está acontecendo. O mundo. Tamanho nível de curas e milagres que está acontecendo. Eles registram tudo, eles anotam tudo, tira foto de tudo, registra tudo. E o pastor Bill Johnson, o principal pastor, ele diz que toda semana, na reunião de pastores, que vai meio período de reunião, ele tira mais ou menos 2 horas só para reviver os últimos testemunhos. Só para compartilhar os últimos testemunhos. Para se agradar na presença do Senhor, do que Deus está fazendo. Olha que incrível, incrível. Eu e você precisamos clamar para sermos libertos da religiosidade. A religiosidade nos faz ficar satisfeitos, porque todos os domingos nós estamos aqui. Porque eu vou na célula. Porque eu oro agradecendo o alimento quando eu faço minhas refeições. Porque às vezes eu oro para deitar, às vezes oro na hora de levantar. E eu acho que está tudo certo. Que ser crente é isso. Queridos, isso é o mínimo do mínimo. Isso é o básico do básico. O reino de Deus é homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com ousadia, movidos de compaixão, demonstrando o poder do reino. É um reino que está disponível, queridos. Não só na hora do desespero. Deixa eu dar um testemunho da Sueli aqui. Quando a Priscila estava presa lá em Cambé, ela manifestou o reino. Quando? Quando chegou lá cheia de autoridade, falou: eu vim buscar minha filha e vou sair daqui com a minha filha. Eu disse: você é louca? Não. Ela conhecia o Deus que ela tem. Queridos, quando eu sei o Deus que eu tenho, a gente faz loucura. Porque sabe que Ele está no controle e Ele é comigo. Ele é com você, amém? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, quero orar por você. Pai, eu tenho desejado ver o reino se manifestar nesse lugar. Tenho jejuado e orado para que o reino se manifeste em Rolândia, se manifesta na igreja, se manifesta nas nossas vidas. Pai, nós temos ficado enfadados da religiosidade, Pai. Nós temos decidido romper com a religiosidade. Nós temos decidido buscar viver o Teu reino em toda a plenitude, Senhor. Deus, me dá compaixão para me mover por compaixão que vem do Teu reino. Senhor, me dá ousadia para me mover com a autoridade que vem do Teu reino. E me dá coragem para manifestar as verdades do reino. Que cada um de nós possamos desejar romper com toda a religiosidade e escolher manifestar o reino. Porque, Pai, Seu reino só vai manifestar quando o céu começar a tocar a terra através de nós. Quando o céu começar a tocar a nossa família através de nós, começar a tocar nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, começar a tocar nossos familiares, nossos vizinhos. O Teu reino, Senhor, vai se manifestar nesse lugar, porque nós decidimos romper com a religiosidade e abraçar o Teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda em pé, queridos, nós vamos participar da ceia. Os pastores, líderes que vai nos ajudar, por favor. E ao invés de chamar Deus